Olá a todos, bem-vindos ao VR Day, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba, com apoio do Governo Federal, Lei Aldir Blanc e Prefeitura Municipal de João Pessoa. Nosso convidado do momento é Rafael Leal, ele é roteirista e criador de realidade virtual e produtor executivo de cinema e televisão, professor de roteiro audiovisual da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorando em cinema pela Universidade Federal Fluminense. Rafael foi premiado pelo DAAD com uma bolsa de pesquisa e desenvolveu parte de sua tese na LMU München, Alemanha, considerando teoria e praxis como sendo indissociáveis. Em seu doutorado, Rafael pesquisa a poética das narrativas imersivas e interativas, com uma longa trajetória escrevendo e desenvolvendo conteúdo para cinema e televisão, que inclui as séries A Dona da Banca, Cine Brasil TV, Jungle Pilot, Universal, e o longa-metragem Cedo Demais, da Fox. Rafael vem criando mundos para as mídias do futuro. Rafael, um prazer enorme estar aqui com você hoje, e na palestra de hoje vamos falar um pouco sobre desafios do roteiro em realidade virtual. Muito obrigado, Priscila, pelo convite. É um prazer estar aqui no VR Day, primeiro evento de realidade virtual da Paraíba. Espero que o primeiro de muitos. E muito obrigado também ao Marcel por fazer a ponte. Grande Marcel. Eu vou falar hoje sobre os desafios do roteiro em realidade virtual. Mas, na verdade, isso é um apelido para falar de duas coisas que eu estou tentando conciliar no meu mestrado. A minha experiência como roteirista de cinema e de televisão e a minha experiência e a minha trajetória iniciante como criador de realidade virtual. Eu digo iniciante, já se vão aí quase 5 anos nesse tema, 4 só de doutorado, mas prefiro dizer iniciante porque, da maneira como eu vejo, na atual geração de narrativas em realidade virtual, estamos todos começando. Essa onda de equipamentos que permitiu que a gente chegasse até aqui é relativamente nova. A popularização, que foram os pós-cardboards, com o Oculus Quest principalmente, mas também com o Rift, com o PlayStation VR, representa um marco importante na história do nosso meio. Mas, ao mesmo tempo, eu também gosto de evitar essa ideia de estamos começando agora. Porque, narrativas imersivas existem há muito tempo. Essa ideia de imersão a gente pode traçar desde a antiguidade clássica. Tem alguns autores, como Oliver Grau, professor alemão, que coloca lá em Pompeia, lá na Grécia Antiga, as primeiras utilizações da perspectiva no Ocidente para criar a ideia da ilusão de estar em outros lugares. Uma ideia que permaneceu viva durante muitos anos no mundo árabe e retorna à Europa no Renascimento, nenhuma novidade. Toda a tecnologia que vem depois disso, que a gente vai falar quando estuda a história do cinema, as primeiras tecnologias de imagem e movimento, o próprio panorama no século XIX, o kinetoscópio do Thomas Edison, são equipamentos que buscam uma sensação de imersão, que a gente vem buscando desde sempre e continua buscando quando faz o Oculus Quest. E, da mesma maneira, as narrativas interativas, que também tem uma trajetória que vem de muitos anos, desde lá dos livros-jogo, pelo menos, que começaram nos anos 60, se popularizaram nos anos 80, os videogames, os próprios RPGs, formas de narrativa interativa que também são antecedentes da nossa atual geração. Assim como nós aprendemos ao longo do século XX a contar histórias para o cinema e depois da segunda metade a contar histórias para a televisão, e assim como essa maneira vem se transformando com o advento do streaming,
né? A maneira como as pessoas consomem audiovisual vem se transformando e também a maneira como nós contamos o audiovisual, acompanhando essas transformações. Da mesma maneira, todas essas trajetórias se unem na hora de nós escrevermos um roteiro de realidade virtual. Tanto que a gente aprendeu contando história para os meios audiovisuais, quanto, de certa forma, a nossa experiência na literatura, quanto a experiência nos jogos eletrônicos. De alguma maneira, a minha tese é uma tentativa de juntar todas essas linhas, seja a história da imersão, a história da interatividade, a história do desenvolvimento tecnológico dos computadores, dos jogos eletrônicos e da própria poética do roteiro de cinema e de televisão, numa linha só, né, que chegue aos dias de hoje e nos ajude a contar uma história para a realidade virtual sem que a gente tenha que reinventar a roda. Porque essa carroça já está andando há muito tempo. Né? Troca o boi por um cavalo, não sei o quê, mas a carroça é a mesma. É a nossa velha tradição ancestral de contar histórias. A vontade de nos comunicar e de transmitir para o outro experiências. E agora, a gente tem uma oportunidade incrível com isso. Porque eu coloco um óculos na cabeça do sujeito, com uma tela a 3 centímetros de cada olho, um fone dentro de cada ouvido e um controle em cada mão. Eu tenho um domínio sobre o aparato sensorial do espectador que eu nunca tive. Como roteirista de cinema, eu nunca tive. Então, nessa pequena fala hoje, o meu objetivo é pensar, a partir de 3 elementos centrais, imersão, interatividade e poética, quais são as diferenças que um roteirista enfrenta quando vai pensar uma obra para a realidade virtual. Parece a mesma coisa, parece fácil, mas não é. Existem algumas diferenças radicais que transformam a experiência de escrever. A primeira delas, o primeiro desafio que nós encontramos, diz respeito à imersão. Quando eu escrevo para o cinema, eu tenho que me preocupar com o que aparece na tela e com os sons, ou seja, um conjunto de sons e imagens que vão guiar a contação da história, que vão guiar a produção dessa obra audiovisual. E aí eu me preocupo basicamente com o que aparece na tela, e se alguma coisa acontece naquele espaço cênico que está para fora da tela, eu indico a presença disso ou pelo som ou pela reação dos personagens que aparecem na tela. No caso da realidade virtual, no caso da imagem imersiva, da imagem em 360 graus, eu tenho muito mais para descrever do que o que acontece na tela. Porque ainda que a visão do espectador, que no caso da narrativa interativa, eu prefiro chamar de interator, ao contrário do espectador de cinema que olha para aquela tela retangular, o interator de uma obra de realidade virtual, ainda que ele esteja, o campo dele esteja limitado a um retângulo na frente dele, ele pode deslocar esse retângulo livremente pela esfera. Então, eu tenho muito mais imagem para descrever, independente de para onde esse interator esteja olhando. No caso do roteiro, isso gera um problema. Por quê? Eu acabo tendo que descrever muito mais do que a experiência comporta. Então, o meu roteiro perde influência de leitura. E, além disso, como eu descrevo uma imagem em 360 graus? Uma vez que o espectador não está diante da cena, como no cinema, e que na qualidade interator ele se encontra dentro da cena, como eu escrevo isso? Como eu escrevo o corpo do interator dentro da cena? É um desafio, né? É um desafio muito grande. Existem várias estratégias. Por exemplo, em relação à imagem imersiva, eu costumava usar, a primeira técnica que eu aprendi foi de dividir a imagem em quadrantes. Norte, sul, leste, oeste.
Desculpa. Ao descrever a imagem dessa forma, eu consigo orientar o espectador espacialmente na imaginação dessa imagem. Mas, ao mesmo tempo, eu gero uma descrição enorme. Eu tenho que descrever 4 vezes mais do que eu descreveria num filme comum, num filme plano. A segunda opção que eu adotei foi descrever os elementos por ordem de importância e deixar a distribuição dos elementos, ao redor da cena, a cargo ou da direção ou da imaginação do espectador, da imaginação do leitor do roteiro. No caso do cinema, do audiovisual plano, existe uma separação tradicional entre as atribuições da direção e do roteiro. Ainda que sejam filmes ou séries dirigidos pelo roteirista, né, escritos e dirigidos pelo mesmo cidadão, possivelmente não serão. E como são momentos distintos, a criação do roteiro e a execução da direção, é perfeitamente possível dividir as funções entre eles. No caso da realidade virtual, ainda não existe uma separação muito grande entre essas duas funções. Não há nem orçamentos que justifiquem essa separação no momento. Então, muitas vezes, os roteiros são escritos pela direção, em parceria ou não com outras pessoas. Nesse caso, ao optar por deixar as instruções de mise-en-scène a cargo da direção, eu ganho na fluidez do roteiro, mas perco na precisão da imaginação. Ao ler, você pode imaginar uma coisa completamente diferente da minha. No roteiro de cinema, existe uma tradição na poética de você descrever primeiro o que é mais importante. E ao transplantar essa estratégia para o roteiro de realidade virtual, isso não necessariamente pode funcionar. Isso pode gerar complicações referentes à divergência da imaginação entre o que eu imaginei quando estava escrevendo e o que você ou o resto da equipe de produção vai imaginar ao ler. E a terceira estratégia que eu gostaria de mencionar, especificamente para inscrever o corpo do interator na cena, é o uso da segunda pessoa. Você faz isso, você faz aquilo, você está, você vê. O uso desse recurso linguístico permite que quem está lendo se imagine dentro da cena. Mesmo que para isso, e aí já entrando no segundo conjunto de elementos, que é o de interatividade, mesmo que para isso eu precise imaginar, eu, escritor, um movimento seu. Você olha para cima e vê um paraquedista se aproximando. Nada garante que você vai olhar para cima. Pelo contrário, você pode olhar para o chão o tempo todo. Mas eu preciso informar a produção no roteiro que haverá um paraquedista, caso você olhe para cima. Então, no contexto da tese, eu prometo também não ser muito acadêmico aqui, no contexto da tese, eu tenho chamado isso de 2 modos, de modo performativo e modo condicional. Modo performativo, de você faz isso, você faz aquilo, o seu corpo está performando em cena, o seu corpo faz parte da cena e a sua partitura espectatorial faz parte de como você vai interferir em como você vai perceber a obra. Se você olhar para cima, se você olhar para baixo, se você não olhar para lado nenhum, se você clicar nos botões disponíveis ou não clicar, isso tudo tem que estar previsto no roteiro. Essa parte de interação com o design. Exatamente. Que, aliás, é sobre o que eu vou falar agora. A interface, né? A relação da interface. A palavra interatividade é uma palavra que vem sofrendo abusos constantes. Tudo é interatividade. Tudo é imersão também,
né? As pessoas falam assim, nossa, fiquei imerso lendo um livro. Não, você não ficou imerso lendo um livro. Para você estar imerso, você tem que estar cercado pela cena. Se você não está cercado por ela, vamos arrumar um outro nome para isso. No caso do livro, eu uso o conceito de transporte. Você está transportado para o mundo do livro. Você esqueceu do mundo ao seu redor e está vendo um filme, você está transportado para lá. Para a gente guardar o imersivo para o que, de fato, está ao seu redor. Como quando, por exemplo, você está imerso numa piscina. Você não está imerso numa piscina olhando para ela distraído. Você tem que estar dentro da piscina molhada para estar imersa por ela. O mesmo acontece com a interatividade. Uma palavra que tem aplicações na informática, na psicologia, até na fisioterapia. Então, para a gente entender também o que eu estou falando quando eu digo interatividade, eu me refiro a três modalidades específicas. A primeira delas é a exploração espacial. Assim como num videogame, você pode caminhar com o seu personagem para cima e para baixo para explorar aquele ambiente, numa obra de realidade virtual, você também pode fazer isso. Seja andando mesmo pelo espaço, que nós chamamos de 6 graus de liberdade, seja apenas olhando ao redor, que nós chamamos de 3 graus de liberdade. Com esses 2 elementos, que eu reúno nessa categoria exploração espacial, é uma forma de interatividade, claramente. Né? A sua opção sobre como percorrer o espaço, seja a partir de um ponto fixo, seja a partir de um ponto móvel, de um ponto de vista móvel, determina a forma final da obra que você está vendo. Né? Se a gente fizer um filminho daquilo que está passando no seu óculos ao longo da sua experiência, 3 pessoas vão assistir a mesma obra e vão ver 3 obras diferentes. Então, claramente, aí há uma interatividade. Em segundo lugar, que você chamou de, como você falou, de contato com a interface, né? O design, o com o design, X. com a interface, eu tenho chamado isso de manipulação de objetos midiáticos, manipulação de objetos de mídia. Eu chamo de objetos de mídia botão, link, manivela, qualquer coisa que você tenha que clicar, que você tenha que acionar, que você tenha que fazer um gesto, né, manipular, seja com o mouse ou seja com né, a representação da sua mão no avatar em realidade virtual. Isso é uma forma de interagir. Quando você clica com o mouse no link da Wikipedia para ir para uma outra página, você está interagindo com um objeto daquele meio, daquela mídia. E, por fim, eu chamo também de interatividade, coloco nesse guarda-chuva da interatividade, a navegação nodal, no caso das narrativas ramificadas. No videogame, isso é muito claro. Você pode ir para lá ou pode ir para cá. Mesmo que você vá para lá e depois resolva vir para cá, é num outro momento, numa circunstância diferente. Seu personagem já adquiriu uma circunstância diferente, uma experiência diferente. E, principalmente, a navegação nodal, a navegação pelas ramificações da narrativa, né? No caso do livro-jogo, isso é muito claro. No caso do jogo de amarelinha, Rayuela, do Cortázar, esse tipo de narrativa tem uma característica própria. No caso do livro-jogo, não sei se todo mundo sabe do que eu estou falando, quando eu era pré-adolescente, adolescente, isso ainda estava na moda, é um tipo de livro, normalmente uma aventura de fantasia medieval, e aí você tem que decidir se você entra no labirinto ou se você contorna o labirinto. Aí ele fala assim, se você quer entrar no labirinto, vá para a página 54. Se você quer contornar o labirinto, vá para a página 171. Aí você vai lá para a página que você quer e lê a continuação da história. E dali, ele vai te oferecendo ramificações, e ramificações, e ramificações, e a partir das suas escolhas,
você tem que chegar até o final do livro. Se você fizer escolhas ruins, você pode chegar a um final precoce ou a um beco sem saída. Nem toda obra de realidade virtual vai ser ramificada, vai ter todos esses tipos de interação, nem todas vão ter qualquer tipo de manipulação de objetos midiáticos, mas, no mínimo, por serem imersivas, elas vão ter o primeiro regime de interatividade, que é a exploração espacial, que é, como nós falamos no começo, o mais fácil de você escrever num roteiro. Porque aí ou você vai atribuir isso à direção, ou você vai dividir isso em quadrantes, porque a pessoa pode olhar, porque o interator pode olhar, e a partir daí você vai ter um resultado relativamente fidedigno ao que está escrito no roteiro. No caso da manipulação de objetos midiáticos, para eu escrever, eu preciso usar o modo condicional. Se você apertar o botão, uma lâmpada se acende. Se você fizer isso, ou então, você aperta o botão e a luz se acende. A gente utiliza essa licença poética em relação à poética tradicional do roteiro, que seria inaceitável, não é? Se um aluno meu na PUC escreve um roteiro, você faz isso, eu falo, você quem? Eu não. Porque aí tem um caso, que é um caso clássico do roteirista, que é o tal do vemos. Vemos um carro de polícia se aproximar. Vemos não. Quem vê? Quem vê quem está em cena. É o personagem vê no roteiro de cinema. E aí no roteiro de VR, eu estou falando o contrário. Estou falando para a gente se inscrever na cena. Porque aí ouvimos um barulho de sirene vindo de trás e, ao olhar, você vê uma ambulância se aproximando em alta velocidade. Você ouve, você vê. O roteiro ganha um discurso direto que traz o espectador, que traz o leitor para a imaginação da cena como fator de consideração, em vez de, como no cinema, apagar a existência do espectador do roteiro. O roteiro não é do campo do espectador. E, por fim, a navegação nodal é a mais difícil de inscrever no roteiro. Por quê? Porque eu tiro a fluidez. Eu não posso inscrever um roteiro como um livro-jogo. Se você entra no labirinto, vá para a cena 50. Porque a produção vai ficar louca tentando colocar na ordem linear de produção um roteiro não linear. E aí, já me encaminhando para uma conclusão, me vem uma questão que, na verdade, surgiu do filósofo Wilhelm Flusser, quando ele fala sobre o fim da escrita. Ele defende essa ideia super controversa de que a linguagem escrita está em decadência. E que, sendo o alfabeto, sendo a linguagem escrita um meio linear, a gente escreve uma letra depois da outra, ao longo de uma linha, e nós lemos a linha numa ordem determinada, palavra após palavra. Sendo o alfabeto um código linear, ele não é apropriado para descrever um meio não linear. Então, embora alguns roteiros eu tenha utilizado um programa que não é o Final Draft, que não é o programa clássico, o processador de texto clássico que se usa para roteiro de cinema, que é onde eu escrevi os meus primeiros roteiros para VR, mas que a partir do momento em que eu começo a explorar mais a navegação nodal, ele se torna cada vez menos eficiente, eu passei a usar um outro programa chamado Twinery, que é baseado na linguagem Twine, que é uma linguagem que parece um pouco a da Wikipedia. Você vai escrevendo e você fala assim, o personagem caminha para o quarto. Aí você coloca o quarto entre colchetes, ele cria uma ramificação para o quarto. Aí você vai e escreve a cena do quarto. Ou então ele caminha para a cozinha. E aí você cria a ramificação da cozinha. E a partir disso, ele gera um arquivo em HTML que é navegável, como um verbete da Wikipedia.
ele gera não só o mapa, como a navegação, uma possibilidade de navegar. Em roteiro, nós chamamos essas duas modalidades de arquitetura e jornada. A arquitetura é um mapa de todas as possibilidades possíveis é ótimo, de todas as possibilidades oferecidas ao interator, e a jornada é a descrição textual de uma dessas possibilidades. E aí, com esse binômio, com esse par de textos, eu consigo dar uma ideia tanto da produção do todo, quanto da experiência, da possibilidade de imaginar a experiência de um caminho por meio do jogo. Aproveitando essa deixa do fim da escrita, eu acredito que no futuro, num futuro bem próximo, os roteiros para obras imersivas não serão baseados em textos lineares, como o roteiro do cinema. O processo de construção desse roteiro vai ser nativo do ambiente imersivo, vai ser feito num aplicativo imersivo para os óculos de realidade virtual, e ele vai ser meio como um rascunho da obra. Em vez de eu escrever uma página, o salão tem muitas cadeiras, mas está vazio, tem pesadas cortinas vermelhas nas laterais, eu vou lá inserir cortina, cor vermelha, pá, aqui. Cadeira, mais. Deixa eu ver. Não, tá bom. Não, menos. Não, mais aqui. E aí depois vem a equipe de arte, escolhe que tipo de cadeira é, desenha uma cadeira, compra um asset de cadeira, sei lá o que eles vão usar. Eu vou usar um genérico aqui do programa só para ter uma ideia. Porque aí, em vez de eu ter que imaginar o que uma pessoa pensaria, o que uma pessoa veria, a que estímulos ela estaria exposta ao atravessar o salão, eu atravesso o salão. Eu envolvo o meu corpo de roteirista no processo de imaginar um roteiro que é feito para o corpo do interator. Então, resumidamente, eu acredito que esses são os principais desafios na hora de escrever um roteiro para narrativas imersivas interativas, como as narrativas de realidade virtual, e principalmente considerando como ponto de partida a poética do roteiro. Quando eu falo poética, só fazer uma pequena explicação disso, meu sócio, Marto Olímpio, meu sócio na Dédalo, um grande roteirista, às vezes ele fala assim, quando você fala poética, eu já te imagino dançando em volta de uma fogueira com incenso. Eu não estou falando de uma poética riponga, longe de mim. Quando eu falo de poética, eu estou falando de uma perspectiva de estudo das obras, considerando que elas são resultados de um processo de construção. Né? Poética de Poiesis, a gente fala da poética do Aristóteles, é dessa poética que eu estou falando, e não de um pretenso lirismo, ou de uma poesia, ou de qualquer coisa do gênero. Se você tiver alguma questão, ou tiver algum comentário, quiser contribuir de alguma forma com o assunto, estou super disponível para troca. Muito bom, Rafael. A sua palestra foi muito rica. Eu tenho uma pergunta para finalizar. Eu acho que você pontuou os principais pontos do desafio, né, do roteiro dentro da realidade virtual. Uma última pergunta que eu teria seria como você enxerga o som dentro desse processo de escrita do roteiro, né? Uma vez que ele também nos ajuda a estar imerso ainda mais dentro do VR. Eu vou dar um exemplo, como leiga mesmo, às vezes eu vou ao cinema ver filmes em 3D estereoscópico, e naqueles filmes de grandes franquias, né, por exemplo, Star Wars, a gente tem a sensação que o disco, o avião, está correndo realmente atrás da nossa cabeça. Então, tomando como parte desse exemplo, seria uma pergunta para finalizar e você fazer as suas considerações finais, como você vê o som dentro da escrita de roteiro de VR e se é um desafio também ou não. Bom, essa pergunta é interessantíssima. De fato, quando você vai ver um filme que tem orçamento, o som sobressai, não é? A finalização de áudio, ela
é muitas vezes subfinanciada. Eu tenho um amigo mixador, e ele sempre fala isso, que ele gosta de ver filme de orçamento, por causa do som. E realmente, isso que você fala de você aproveitar todos os canais para gerar uma espacialidade dentro da sala de cinema, utilizando ao máximo os recursos oferecidos pela tecnologia Dolby e suas sucessoras. No caso da realidade virtual, tem duas coisas muito interessantes sobre o som. A primeira é que, de fato, o som binaural, né, o som espacializado em 2 canais, ele permite uma sensação de imersão com muito poder, uma sensação muito poderosa. Eu me lembro daquele vídeo, Virtual Barbershop. É um vídeo que tem mais de 15 anos, sei lá, acho que eu vi esse vídeo em 2005, 2006, e ele já colocava com fone de ouvido, você fechava o olho e você estava num salão de barbeiro, imaginando ele cortando o seu cabelo, que no meu caso exige um esforço de imaginação. Mas ainda assim é muito real, aquele sonzinho de tesoura aqui, a pessoa passando ao seu redor. Essa espacialidade é muito mais fácil de construir quando você tem, de fato, o som binaural. Além disso, as pistas de som, né, sound cues, são ferramentas que nós usamos para atrair a atenção do espectador, do interator, para um ponto da esfera, para um ponto da imagem. O roteirista, nesse caso, precisa estar muito ciente dos recursos que a exploração sonora oferece para engajar o interator na narrativa. E aí, o último elemento que eu gostaria de falar sobre o som diz respeito à circulação comercial das obras. Se eu faço uma obra com diálogos falados em português, eu vou ter que recorrer a legendas ou a dublagem, perdendo o lip sync, né, a sincronização dos lábios, no caso de uma narrativa de realidade virtual cinemática, com atores ou documental, né, com pessoas reais filmadas, e não uma animação. E por conta disso, muitas obras que eu tenho visto, como, por exemplo, A Linha, do Ricardo Laganaro, que, para mim, é uma das melhores obras imersivas interativas realizadas no Brasil nos últimos anos, não só em A Linha, mas em várias outras obras, A Chave, da Celine Tricart e muitas outras, você tem uma narração em voz-over. Por quê? Eu faço uma versão em português, eu faço uma versão em inglês, eu faço uma versão em qualquer outro idioma, e eu tenho uma facilidade para ter versões diferentes da obra, sem que eu tenha que ter um impacto muito grande na imagem, né? Uma alteração muito grande na imagem. O que não é um problema para o roteirista de cinema, porque o código da dublagem ou o código da legenda já estão perfeitamente incorporados pelas plateias. Para concluir, eu acredito também que, com o aumento da experiência das plateias, com a criação de uma cultura de consumo de realidade virtual, a gente vai ver essas possibilidades de uso do som explodindo. Cada vez mais a gente vai desenvolver novos recursos e novas ferramentas para utilizar o som de maneira a aumentar essa sensação de imersão e de telepresença. Exato. Muito bom, Rafael. Eu queria lhe agradecer por você estar contribuindo com o VRD, né, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba, e espero contar com você em próximas edições. Muito obrigado. Será um prazer estar com vocês nas próximas edições. Até mais.